Boa noite, boa noite. Boa noite. Tudo bem, Feliz Laura? de vocês Boa noite. duas juntas nessa conversa. Conhecendo a Márcia na live, né? A Márcia que eu escuto falar sobre o Guilherme. Pois Oi, é, Laura. pessoal, tudo bem? Estamos nos conhecendo agora, né? Então vamos lá. E até queria essa nossa conversa, a gente até quis convidar você, Laura, porque a gente quer toda semana conversar com uma pessoa, pessoas que trabalham em áreas diferentes e como que essa relação da casa de cada pessoa, como que, por exemplo, dentro do seu trabalho, o ambiente onde você mora interfere na sua rotina, como que é para você se recalibrar, digamos assim, se reconectar depois de um dia de trabalho, como que vai ser esse dia novo, a partir desse lugar que você mora. Eu sei que você já morou em outros lugares, você já morou até fora do Brasil, você já morou em Florianópolis, você já morou em outras cidades, no próprio Mato Grosso, você hoje mora em outra cidade que não é a cidade onde você cresceu, né? Então, a gente quer, por meio desse bate-papo que a gente tá construindo, a gente quer compartilhar com quem está assistindo a gente, com as pessoas que chegam até aqui, quais são os caminhos. A Márcia ela vai se apresentar um pouquinho, vai falar um pouco da experiência dela também como terapeuta e esse olhar para casa dentro da especialização dela de neuroarquitetura, eu como arquiteto, como que a gente pode olhar para esse ambiente e tornar ele como uma parte de nós. Ele é uma extensão do nosso corpo físico, ele é uma extensão da nossa alma. Então, como que a gente conecta esse lugar com a nossa essência e como que isso facilita nosso dia a dia, como o nosso dia a dia fica mais harmônico, né? Seja em casa ou ambiente de trabalho. Então, é uma breve introdução para daqui a pouco a gente poder ouvi-la bastante. Isso mesmo. Só vou completar uma coisa, Laura, bem-vinda aqui com a gente. Obrigada. Né? Acho que o Guilherme já falou bastante, mas acho que essa é a intenção, né? Também de ouvir um pouco as experiências das pessoas dentro desse universo que cuidar de si através do cuidado que você tem com a sua casa, né? Então, acho que é tudo isso que a gente está conversando, um pouco do que o Guilherme falou, muito do que o Guilherme falou, e só completando aqui. E a gente quer ouvir um pouco, então, dessa tua experiência. Bom, pessoal, eu vou começar me apresentando, porque como tem gente, tudo mistureba aqui, né? Mistureba do meu perfil, do Guilherme, da Márcia, só para contextualizar quem que sou eu aqui na fila do pão nessa conversa. O que eu quero trazer, eu acredito que é muito mais a partir da minha experiência pessoal do que profissional, as coisas que eu quero compartilhar aqui hoje, por mais que isso acabe se mesclando, né? O pessoal e o profissional, não há tanto uma separação assim quanto as pessoas acreditam. Mas eu sou terapeuta, eu trabalho facilitando consciências, o meu trabalho ele é canalizado, então é um trabalho espiritual, e a partir dessas canalizações eu faço as orientações, os direcionamentos, inclusive eu faço live semanalmente com essas mensagens canalizadas, explicando essas consciências passadas pelo meu mentor pessoal. E num trabalho individual também é um trabalho canalizado com o mentor pessoal para fazer liberação de conteúdos emocionais, tá? Então, só para entender o contexto que o Guilherme falou, né? De repente de se recarregar. Então, é o que eu sempre coloco, o espiritual e o autoconhecimento, eu digo que é como o café com leite, que são coisas que se mesclam e formam um. E é a mesma coisa, nós e o nosso profissional, isso está tudo integrado. Onde começa o teu profissional e onde começa o teu pessoal, né? O profissional pessoal, onde termina um, começa o outro. De certa forma, isso vai dançando, isso vai casando para onde você vai, você leva a tua experiência, a tua jornada e a sua forma de enxergar, né? E para o lar isso não é diferente. Então, eu estou morando hoje em Chapada dos Guimarães, aqui no Mato Grosso. E a minha relação com essa casa foi até engraçado, esse convite do Guilherme, né? Porque eu moro numa casa alugada e eu gosto dessa casa, ela tem muitos elementos que são coerentes com aquilo que me agrada, com o que eu priorizo no ambiente, ela é nova, ela é uma casa que deve ter uns 4, 5 anos, ela é clara, ela é muito iluminada, tem vidro, então assim, eu gosto da divisão dela, só que tem um ponto nela, que é uma parede
que precisa ser consertada e eu fico de mãos atadas dependendo de terceiros para resolver isso. É uma longa história essa parede, eu não quero entrar nesse contexto agora para não ficar aquele lenga-lenga. Mas a questão é que eu tô curiosa para saber, ela fica onde essa parede, né? Dentro dessa casa? Entre o quê? Você já vai... É a parede que ela fica entre o meu quarto e outro espaço, que seria um outro terreno, entende? Então, mas fica no meu quarto. Essa é a questão que me incomoda tanto, mas ela me incomodaria em qualquer lugar, né? A questão é que ela é uma parede, como é a estrutura da casa que teve um problema, né? Então, assim, quem entende mais profundo já vai sacando as coisas que eu tô falando. Como é uma questão na estrutura da casa, eu não posso fazer a modificação. Tem que ser o dono da casa com a estrutura, o material dele. E finalmente eu tinha encontrado, né, a partir da indicação dele, alguém para prestar esse serviço e reparar uma parede que tem infiltração que vem a partir do banheiro, porque ela é uma suíte. Então, o piso do banheiro, ele deu uma baixada, falar com o arquiteto aqui também já entende, né? Ele baixou assim, e a partir dessa baixada aqui, viu que eu tô falando com a linguagem super técnica, né? Nem entendo, vou explicando do meu jeito. Mas baixou o piso do banheiro e começou a entrar a infiltração do chuveiro ali, né, da água nessa parede. Então precisa trocar o piso do banheiro tem que ser semelhante ao que ele construiu. Então, assim, era decisão do construtor com o prestador de serviço dele, maravilhoso, fez várias coisas aqui para mim, né, de coisas que eu queria modificar na casa, esse prestador, até que no momento que ele identificou esse problema, porque vieram várias pessoas aqui e não encontrava de onde vinha essa infiltração, e quando eu encontrei essa pessoa, ele sofreu um acidente e ficou na UTI. Então, faz mais ou menos umas 2 semanas que ele saiu da UTI, esse prestador de serviço, e está fazendo fisioterapia, se recuperando. Então, eu estava naquele dilema de, lógico, compreendo tudo isso, né? Mas espero esse movimento, continuo nessa casa, ou me mudo dessa casa, já que esse é um fator que me incomoda muito. Então, eu fiquei aqui, né, digerindo tudo isso e visitando outras casas, outros espaços, me relacionando com essa casa e sentindo o quanto isso aqui pode ser conveniente e agradável para mim, né, reparando essas questões, ou o quanto isso é só um encerramento de ciclo, até que eu cheguei nessa decisão de que eu prefiro ficar aqui e arrumar o que me desagrada para tornar o ambiente algo agradável para mim. Mas assim, até chegar neste ponto, foi visitar lugares, essa agonia de espero esse prestador de serviço se recuperar, entendendo, né, todo o momento que ele está vivendo, ou coloco, sabe, uma pilha no construtor para ele achar outra pessoa, e eu decidi esperar a recuperação dele. Então, assim, é por isso que eu digo assim, que aquela parede é um processo, porque é algo que eu me sinto de mãos atadas para resolver, mas também é um processo que me faz olhar para várias questões internas, né? E quando a Márcia me pergunta onde está essa parede, né? Eu entendo a pergunta dela, porque cada móvel ali, por mais que eu não siga nem a vertente da psicossomática que diz, né, que cada parte do corpo tem uma explicação, um significado, e daí também tem a parte da... Como é o nome, gente? Da casa, dos espaços da casa? Como é o nome? Os ambientes? O que você... Do Feng Shui, né? E tem Feng Shui, tem outros estudos que cada cômodo, né, representa uma área da sua vida. Enfim, eu não estudei Feng Shui, eu só sei, assim, bem por cima, assim, algumas coisas. Mas, independente disso, eu gosto, né, de não invalidando, né, lógico, esses conhecimentos, mas, assim, eu gosto de trazer para mim o que representa esse quarto. Eu sei que o quarto é a intimidade, né, a vida íntima, e eu gosto de trazer, assim, livre desse conhecimento já o que é para mim, né, lógico, ainda para mim, né, eu, Laura, isso ainda representa a intimidade, mas seria... O que esse quarto, né, independente de qual, dentro de um estudo, de uma análise que isso tenha, o que é para você, antes de levar para esse entendimento, porque senão vem como uma fórmula pronta, né? Então assim, o significado para você, qual é o significado de ter um quarto para você? Qual é a experiência que você vive naquele quarto? O que você está querendo viver naquele quarto? O que você espera? Por que ele existe, né? Então eu acho que vai assim... quando a gente pega algo pronto, né, igual as pessoas que querem analisar sonho procurando no Google o significado, né, isso empobrece, porque você fica no raso. E agora, quando você entende que você tem a tua experiência, você tem os teus valores e perspectivas, bagagens que você traz, e a partir disso tudo que você veio construindo, o que aquele ponto específico
representa na tua jornada e no teu interior, isso é rico, isso é vivo, que nem eu falei, gente, eu fiquei debruçada nessa casa de muda ou não muda por conta de uma parede, entende? Parece algo pequeno, mas é que nem eu falei, eu não queria ser superficial. Aquela parede estava ali por algum motivo, ela podia estar na sala, ela podia não estar, né? Então, assim, é entender como, lógico, não ser a louca dos sinais, né? Eu não sou a louca dos sinais, que eu enxergo sinais em tudo, que tudo está me comunicando, por mais que esteja, eu não fico nessa pilha. Mas por ser algo que me incomoda e muito, aí é algo que precisa ser observado, a parede ali, né? Nesse sentido. Eu queria comentar uma coisa, Guilherme, só para a gente poder, né, contextualizar. Como a Laura mesmo colocou, né? Assim, não é como um sonho, né? Que você tem um sonho, aí você vai lá no catálogo de sonho. Ah, sonhou com peixe, abundância. Você vai... Não é isso. Assim também não é, né? No que a gente antigamente, né, usava muito a terminologia da psicossomática, identificando, a pessoa tem um problema de pulmão, então isso representa uma melancolia, tá? Por mais que a medicina chinesa faça uma conexão bastante interessante com os órgãos, é o órgão da pessoa. Porque senão, assim, todo mundo que tem gastrite, ela sofre da mesma problema. Não, tem história para contar. Então, é disso que você está falando. A parede, ela tem história dentro desse lugar. E quando você se deparou com esse lugar e ela virou um desafio para você, veja que assim, isso foi envolvendo inclusive o prestador de serviço, porque ele não pôde se colocar ávido e pronto ali para você no momento que você precisava. Então, o quanto que tudo isso tem da sua história. Sempre precisa fazer uma análise da história da pessoa, individualidade, personalizar, né, Guilherme? Não, muito legal. E até porque eu vejo quando a gente vai trabalhar o ambiente arquitetônico, a construção arquitetônica, não é os meus desejos com as minhas vontades no seu lugar. Sobretudo, tem que conhecer a tua história para que a tua história seja traduzida através dos elementos técnicos na hora daquela execução, né, daquela criação. E essa questão da parede em si é muito interessante quando você traz isso, como ela se tornou um ponto de reflexão da tua vida pessoal, de como que você vai trabalhar a tua ansiedade, até que ponto que você vai levar esse problema para um terceiro, que você vai transformar isso num conflito, numa briga, num desgaste, num trabalho que você vai envolver outras pessoas nessa briga mesmo, de uma coisa que é isso, quando você traz para si, você traz para essa reflexão, como que você pode aprender com esse elemento vivo que é o ambiente, né? Que seja a tua casa ou onde você trabalha, né? A partir do momento que você está olhando para aquilo está te chamando a atenção, está te incomodando, o quanto que aquele incômodo, ele é objetivo, material, ou quanto que aquele incômodo trata-se de uma questão, um momento da sua vida que aquilo será que realmente é aquilo em si, ou é o ambiente que você está morando, é a casa, é a cidade, é esse lugar que você está habitando, que você está procurando oportunidade de falar, não quero mais morar nessa região. Então é curioso isso, né, quando olha para isso. Quanto tempo que você está morando aí na Chapada? 2 anos, faz 2 anos que eu tô na Chapada. Mas é interessante o Gui ter falado isso, que eu acredito muito nisso, né? As situações, os contextos, é neutro, né? As coisas são neutras. É o que isso provoca em mim, ou seja, quais elementos da minha história, do meu inconsciente, das minhas dores, frustrações e até das alegrias e dos amores, vamos dizer assim, onde que isso ressoa ali, traz à tona e traz questões desconfortáveis ou questões prazerosas, mas a questão em si é igual essa parede, a parede é neutra. Eu poderia muito bem entender uma parede, de qualquer hora isso vai resolver, enfim, né? Mas a questão é o como isso movimenta questões internas, e isso é para qualquer coisa fora, né? Que eu falo, modifica dentro e isso reflete fora. Agora, querer fazer... Por isso que eu fiquei debruçada nessa questão, por ter essa consciência de gente, por que essa parede está movimentando tanto? Não estava dizendo da parede, eu estava querendo dizer por que está movimentando tanto internamente, no sentido de por que isso está gerando desconforto, o que ela está querendo trazer à tona para ser elaborado e que eu não estou querendo olhar, ou por que isso é desconfortável para mim.
Então, assim, nesse sentido, isso é para qualquer coisa. E tem uma frase que eu gosto, que eu ouvi do Pedro Superti, mas aí eu encontrei essa frase do Harv, tem até aqui na minha frente, Harv Eker, que é o escritor da Mente, Segredos da Mente Milionária, que diz mais ou menos assim, eu não lembro a frase certinha, mas diz assim: como você faz qualquer coisa, como você faz todas as coisas. E eu sempre gostei muito de trazer a casa como uma leitura, como se fosse uma maquete dos processos que estão acontecendo aqui dentro de mim. Então, a forma como eu estou cuidando da minha casa, a forma como algo me desagrada ou me agrada, a forma como eu mantenho ela organizada ou bagunçada, limpa ou suja. E eu gosto de partir dessa frase, ela faz muito sentido para mim. Não é separado. Como eu falei, onde você vai, você está espelhando o conteúdo interno. Então, como você faz qualquer coisa, como você faz todas as coisas. Em níveis e proporções diferentes, mas tá ali. O conteúdo tá ali, no sentido de, olha, isso aqui você tá empurrando com a barriga. Então, o que mais você tá empurrando com a barriga? Dentro de você, na tua vida, nas suas relações, nos seus projetos. Eu tô fingindo que eu não vejo. Então, o que mais? Além disso aqui, isso aqui é só uma pontinha. Então, o que mais que você vem fazendo desse mesmo modo, né? E, pelo menos para mim, a experiência da minha relação com a minha casa, eu moro sozinha, ela é muito dinâmica. Ela não é sempre que eu tô super afim de cuidar da minha casa, não é sempre que eu sinto prazer em deixar a minha casa organizada assim, mas limpar a minha casa não é sempre, às vezes é na força do ódio mesmo. Planta, minha relação com as plantas da minha casa, às vezes eu falo, meu Deus, tem que aguentar todas as plantas, e às vezes é super prazeroso, né? E são momentos, e cada momento tem um conteúdo que está acontecendo aqui dentro de mim e tem uma programação rodando. E a minha casa só está me mostrando em que momento que eu tô. Eu entendo dessa forma de dinâmica com a casa, né? Acho que é bem isso mesmo, né? Esse diálogo, né? Que se estabelece entre a sua casa, o seu lar, o seu espaço e você. E aí a gente precisa ter ouvidos de ouvir e olhos de ver, né? Dessa comunicação estabelecer. Quando você morou em outros lugares, você sente que isso é pontual ou essa dinâmica aconteceu em todos os lugares que você já morou? Ou isso é pontual desse momento que você está morando na Chapada, exatamente? Qual dinâmica, Gui? Vamos supor, quando você olha para casa, essa percepção da casa que você tem hoje, vem a partir porque você já vem de uma história de trabalhar o autoconhecimento, de você ter essa busca interna e essa consciência bem aflorada, né? Então você consegue transbordar e olhar para esse ambiente que te rodeia, né? Mas quando você olha para trás, você percebia a tua casa diferente, você tinha essa mesma relação quando o seu processo de autoconhecimento não estava nesse processo que você está hoje? Você consegue identificar isso? Sim, eu sempre tive isso, até porque eu sou formada em letras, e dentro de letras tinha semiótica, e dentro da semiótica já tinha essa visão de você observar ali o que isso está trazendo na representação. Então, principalmente, como eu morava com a minha mãe, nós somos uma família grande, então, assim, eu limitava essa relação, né, de analisar a minha casa a partir do meu quarto, porque ali era meu território, era meu ambiente, né, nos outros tinha influências, interação de outras pessoas mesclado e tudo mais, mas o meu quarto era como o meu comando ali, o que estava acontecendo ali era... Então, eu sempre trouxe isso principalmente pro guarda-roupa, sabe? Eu falo assim para as pessoas: você quer saber como está a tua vida interior? Abre teu guarda-roupa hoje. Olha quanta coisa tem ali que não te representa, quanta coisa que você está guardando para algum momento, quanta coisa que você ganhou e nem gostou e aquilo ali está ocupando espaço porque alguém te deu e você se sente desconfortável de passar adiante, ou quanta coisa você não serve mais e toda vez que você coloca, você entra naquela angústia de engordei, sei lá o quê, ou emagreci, não sei qual a relação com o teu corpo, né? E um objeto ali causando, né, provocando essas reações, sendo que não precisaria, não teria necessidade de coisas acumuladas, de coisa jogada, enfiada lá. Então, assim, mais do que a casa, para mim o guarda-roupa, assim, é o resumo da ópera, tá? O que tem no teu guarda-roupa? O que você coloca aqui dentro? O que você mantém? O que você libera? Como que você organiza? Qual que são os critérios, vamos dizer assim? Quais valores você leva em consideração? Quais são as prioridades, sabe? Porque a relação com o guarda-roupa é diária.
Pode ser que eu não sente no meu sofá todos os dias, que eu não use o meu fogão todos os dias, mas o meu guarda-roupa eu abro todos os dias. Então, seja eu pegar uma calcinha, uma blusa, eu escolher a roupa que eu vou usar, né? Então, assim, para mim, o guarda-roupa é o escovar os dentes, é algo assim diário que tá ali comunicando o tempo inteiro. Então, eu sempre tive isso, mas com a casa em si, ela sempre me provocou um baque. Você entrar numa casa, quando você muda, eu falo assim, o que transforma uma casa em um lar? Perfeito. Para você. Sim. Porque quando você entra, ela é uma casa, ela é um papel em branco. E ela mostra aquele vazio, sabe assim? Todo vazio que existe em você. Quem já mudou sabe. Ou quem construiu e entrou na casa, por mais que tenha sido projetado do jeito que você queria, com as suas escolhas, com aquilo que fazia sentido, né, para você. Quando você entra, é o momento que você precisa experienciar e testemunhar todo o vazio que existe dentro de você. E o vazio, ele pode ser angustiante no sentido de, isso aqui ainda não é um lar, isso aqui não tem afeto, isso aqui não tem experiência, isso aqui não tem amor, isso aqui, sabe, isso aqui não tem significado. Assim como pode ser uma expansão de possibilidades, no sentido de isso aqui é uma página em branco, você vai colocar o que você quiser, você pode pintar essa parede, você pode pôr um quadro, você pode... Enfim, existe essa liberdade. Então, dentro dessa expansão, dentro de você, esse vazio sempre me incomodou, esse baque de o que eu vou fazer com isso? É um vazio ou é possibilidade aqui? Sabe? Então, esse baque de entrar numa casa... Isso leva um tempo de, pelo menos para mim, né, de eu me relacionar com a casa, e é uma decisão que a gente precisa tomar de o que eu quero construir aqui, quais são as experiências, o que eu quero construir aqui, de onde o que eu quero que tenha nessa casa também, né? É muito importante que a gente hoje vive um momento, né, de sociedade como um todo, que a gente é bombardeado de informações. Então, muitas vezes, você chega nesse ambiente neutro, né, nesse ambiente novo, nesse ambiente que seja recém-construído ou que você quer projetar um ambiente novo, e você vem com um pacote de informações, um pacote de referências, que muitas vezes você nem sabe o que você realmente gosta, porque é tanta informação, é o amigo que gostou daquilo, é a fulano que compartilhou aquilo, e muitas vezes falta esse momento que você traz, que é o momento de você olhar e interiorizar, e falar, tá, o que eu preciso, o que é meu, o que realmente me faz bem, o que me acolhe, o que faz sentido, qual é a minha história. Muitas vezes as pessoas estão anestesiadas daquilo que realmente é o que te faz bem, é a sua conexão com esse lugar. E se você não se conecta com esse lugar, é o que você falou do guarda-roupa. O guarda-roupa, você fecha a porta e projeta toda a bagunça lá dentro, né? Porque você não quer aceitar aquilo, você começa a negar aquele espaço, você começa a querer ficar na rua, você prolonga seus happy hours, você começa a querer trabalhar até tarde, você começa a não se identificar com aquele lugar e começa a repulsar aquele lugar que te expulsa, né? Por quê? Porque é um lugar que outra pessoa às vezes criou. A pessoa falou que eu vou gostar daquilo. Que o preto é a moda. Porque o branco vai não sei o que lá. Tá, mas aquilo te faz bem? Aquilo realmente é o que vai te representar, seja o momento de vida que você está passando, não que aquilo tenha que ser eterno, mas faz parte do seu momento de vida, né? Então, quando você traz isso, essa oportunidade ou essa reconexão com esse lugar, é importante isso, né? Como a Marta fala, feche o olho, ouça o lugar, o espaço ele conversa, o lugar ele é um ser vivo que ele ventila, ele passa água, ele passa eletricidade, ele tem cor, a vibração da cor, ele tem o espaço, a construção em si, ela não é nada se você não tiver alma dentro dela, né? O corpo é só o corpo, mas as suas experiências que tornam você uma pessoa interessante, uma pessoa com conteúdo para acrescentar, uma pessoa que tem possibilidades de troca, e essas trocas, esse conteúdo, essas experiências, dentro de um espaço arquitetônico, né, ele é traduzido por uma cor, pelos elementos, pelas texturas, pelo toque, ou com essa consciência do que é o seu eu, né, de quem você realmente é. Então, quando você compartilha isso, é muito importante. Quando você fala desses lugares, eu falo que é como os valores da pessoa, né, é aquilo que acontece quando ninguém está vendo, né, aquilo que você pensa, o seu comportamento quando ninguém está perto, que é o guarda-roupa, né, não adianta ter uma sala bonita, abrir a porta do armário e cair tudo na tua cabeça, né? Por exemplo. É isso.
Eu vou puxar um gancho um pouquinho de novo, né, dessa questão do vazio e do preencher, né? Porque uma casa tem muito essa ideia, né, de que as pessoas, às vezes, elas querem preencher segundo o olhar dos outros, né? Então, trata, funcionar. E acho que a gente hoje tem que estar, nosso objetivo, né, Guilherme, muito, é fazer com que a pessoa preencha a casa segundo os olhos dela, né, e segundo a necessidade dela. Porque vazio não é ruim. E a gente tem vários tempos para isso, né? Algumas pessoas, elas, antes de entrarem na casa, elas já lotaram, né? E algumas entram na casa e se veem no vazio. Então, acho que são esses movimentos de percepção. O ser humano tem uma capacidade maravilhosa de adaptação. Mas, às vezes, é como, olha, eu gosto da casa, curto, tal, um lugar muito legal. Eu ia até me sentir tentada de perguntar um pouco sobre essa conexão natureza com a tua casa, que envolve o lugar que você está. A gente está no mundo mais urbano, né? Aqui você tem a oportunidade de estar no contato, mas de qualquer forma, acho que a ideia é perceber assim, o quanto que a natureza preenche aqui e o quanto que diante desse desafio, né, que foi colocado, vamos colocar dessa forma, a natureza te ajuda também a superar esse processo? Olha, foi muito engraçado você ter colocado isso, porque nessa minha questão da casa, de fico ou não fico nessa casa em específico, era isso, parede, porque eu gosto dessa casa, como eu falei, ela me atende bem, eu me sinto, ela é uma casa que eu gosto dela, né? O problema da parede versus o meu quintal é muito pequeno, então era assim, eu comecei a procurar casa, para procurar uma casa com quintal. Eu encontrava casa com quintais, mas as casas, eu gostava dos quintais, mas não gostava das casas. Então eu entrei nesse dilema, quintal versus a casa. Lógico, eu posso encontrar os dois, né? Em algum momento isso pode aparecer, mas assim, no que eu tava aparecendo era quintal versus casa. E aí, pra mim, foi porque assim, eu tenho um quintal mínimo que eu não posso considerar de quintal. Mas aqui em Chapada, eu não sei quem conhece aqui, é tudo muito acessível. Então, assim, as cachoeiras, você não anda nem meia hora, você chega em cachoeiras, em várias opções de cachoeiras, né? Então, eu entendi, assim, que é melhor eu me abastecer, a escolha que eu tomei. Lógico, gostaria de ter um quintal? Sim, universo, sim, entende o que eu tô falando, mas assim, entre estar numa casa que eu vou estar mais tempo dentro e que eu me sinto bem e eu gosto, e poder me recarregar uma vez por semana, desculpa, na natureza, me supre já dentro do que eu preciso, né? Então foi nessa questão que eu tive que tomar uma decisão e colocar um ponto final, né, nesse dilema que eu tava, porque é a decisão que traz, né? Legal. A resolução e a clareza, porque enquanto você fica na dúvida, você tá nem. Eu, pelo menos, né, estava. Então, assim, mas esse foi um dilema, porque não tem um quintal, e eu cresci num quintal enorme. A minha acho que tá na live aqui, e o quintal da minha mãe é maravilhoso. Ela faz um milagre, assim, de deixar tudo muito lindo, muito admirável e gostoso, com as plantas, numa simplicidade, mas muito bonito, né? Então, eu cresci nesse ambiente de um quintal grande, bonito, e vir para um espaço que me remete a um apartamento, por mais que não seja, eu tive que elaborar isso, né? Então, entendendo o que é importante para mim numa casa. E como eu falei, para mim é muito importante uma casa clara, com luz. Para mim isso é muito importante. Eu não consigo viver num ambiente escuro, né? E agora, trazendo dentro do processo que a Márcia falou, como eu falo, gente, eu me relaciono muito com a minha casa. Eu pinto paredes da minha casa direto. Teve uma menstruação que eu tive, gente, que no outro dia eu comprei 3 latas de tinta, eu pintei 3 ambientes, sabe assim? Eu amo pintar parede, eu amo mudar a casa. Daí depois, em outro momento, tive um ciricutico, eu dei os móveis da minha casa. Lembra esse vazio? Eu propositalmente criei esse vazio. Olá. Eu dei rack, eu dei cama, eu dei mesa, eu dei cadeira, sabe assim? Dei os quadros, eu dei tudo. Eu falei, eu vou ficar com esse trem vazio, porque o vazio vai me deixar me relacionar com isso e depois eu vou colocar outra coisa. Porque enquanto tem algo ocupando ali, é igual quando você muda e coloca, leva, eu não tenho geladeira, vou levar uma geladeira velha emprestada. Sabe quando você vai comprar uma geladeira nova? Vai levar tempo, porque você ocupou aquele espaço, mas assim, você já colocou um espaço ali. Agora o vazio, eu gosto do vazio, como eu falei, nem sempre ele é confortável, às vezes ele porque ele né, ele expande, mas às vezes ele traz um lugar de angústia para mim.
Mas assim, foi intencional. Eu vou tirar tudo isso, eu não sabia o que eu queria colocar ali, mas eu já sabia que o que estava ali já deu. Não era mais. Então eu falei, vou vender. Eu falei, não vou vender isso aqui, eu vou dar logo. Eu liguei para uma pessoa, para um prestador de serviço, falei, ó, quer? Tô te dando de presente, vem buscar. Ele buscou e tal. E aí o que acontece? Então eu fiquei com a minha casa vazia, assim, parecia que tinha acabado de me mudar em alguns cômodos. Esse lugar aqui mesmo, que hoje eu trabalho, era um quarto de visitas. Que eu falei, eu não preciso ir no quarto de visitas. Eu preciso que esse quarto me atenda bem. Uhum. Então eu abri mão do quarto de visitas para criar um ambiente que ia contribuir para mim. E nesse processo, como eu falei, que eu me relaciono muito com a minha casa, porque para mim ela diz muito sobre mim, eu comecei um outro movimento que é como eu me sinto olhando para isso. É mais ou menos aquele movimento, como é o nome daquela mulher? Acho que é Marie Kondo, que chama, né? Japonesa, chinesa, não sei, que ela criou uma coisa sobre as roupas, de organização. Sim. Não conheço a dela, né? Vi meio por cima, mas é mais ou menos assim de... Não é sobre o que eu gosto ou o que eu não gosto, mas como eu me sinto olhando para isso. Então, eu comecei a fazer essa varredura na minha casa e fiz uma limpa, que às vezes, eu posso ter um objeto que eu acho bonito, eu acho legal, até gosto, mas ele não traz um quentinho no meu coração. Ele brilha meus olhos, mas não aquece meu coração. Então, eu fui fazendo essa faxina na minha casa, de tudo que eu gosto, que eu acho bonito, mas que não tá dialogando comigo isso aqui, sabe? Uhum. Porque não necessariamente algo que é belo faz sentido para mim, ou precisa estar aqui. Então, quando eu fiz essa decisão, eu fui levando isso para tudo, para o meu guarda-roupa, para as coisas que eu uso, para os acessórios, para tudo que tem na minha casa, né? Seja de móveis, de decoração, qualquer coisa. Eu fui fazendo com esse olhar de isso aqui traz uma coisa gostosa para mim. Vamos